Nos últimos 3 domingos, partilhei uma série de mensagens intitulada A História da Nossa Salvação em 3 atos. Deus é o autor dessa história, nós somos os personagens. O primeiro ato aponta para o passado, para o que Deus fez por nós quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que todos que receberam a Jesus como Senhor e Salvador e creram em seu nome, se tornaram filhos de Deus. Foram adotados pelo próprio Deus em sua família. O segundo ato aponta para o presente, que é a obra do Espírito Santo em nós, para fazer-nos cada vez mais parecidos com Jesus, já que esse é o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele. A Bíblia diz que antes mesmo de criar o mundo, lá na eternidade, Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o terceiro ato aponta para o futuro, quando o propósito eterno de Deus, ou a obra que Deus começou em nós, finalmente será concluída. Isso vai acontecer quando Jesus voltar, então o veremos face a face. Será uma visão transformadora, que nos transformará à sua semelhança para sermos assim como Ele é, e subiremos ao céu com Ele, onde viveremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e versículo 21. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Esta é a esperança do crente. Pedro a chama de esperança viva, porque não é uma esperança de algo que talvez vai acontecer, pode acontecer ou não, mas é uma esperança viva, porque ela é certa. Esperamos algo que certamente vai acontecer. A nossa certeza se baseia na promessa de Jesus, que não pode mentir, porque Ele é Deus e Deus não mente. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a promessa de Jesus, Ele vai voltar e vai levar-nos. Hoje quero conversar com os irmãos sobre qual deve ser a nossa reação ou a nossa atitude diante dessa gloriosa esperança. Eu creio que a resposta está também na primeira carta de João, onde no capítulo 3, conforme já vimos, João declara que Deus, por seu grande amor, nos adotou como filhos,
Então João diz que agora somos filhos e que ainda não somos o que devemos ser, mas sabemos que quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos tal como Ele é. E logo em seguida dessa magnífica revelação, João diz o seguinte, 1 João 3,3: e todo que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esta é a reação, esta é a atitude normal, natural, de todo que nele tem esta esperança. Então aqui João está a apresentar a reação de quem realmente é um filho de Deus. A reação de quem realmente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e está com grande expectativa e gozo a esperar por sua volta. João não está a dizer que todo que nele tem essa esperança deve purificar-se a si mesmo. Não é o que ele diz. Ele diz, purifica-se a si mesmo. É a reação natural. João está a afirmar que todo verdadeiro filho de Deus que aguarda com santa expectativa a volta de Jesus, para finalmente ser transformado à sua imagem, purifica-se a si mesmo. Em outras palavras, não continuará a viver nesse mundo da mesma forma que vivia antes de Cristo. Em sua vida há 2 momentos, depois de Cristo, que era terrível. Ou melhor, antes de Cristo e o depois de Cristo. Isso acontece, primeiro porque o Espírito Santo que trabalha dentro de nós, coloca esse desejo no coração do Filho de Deus. O desejo natural de ser puro como Jesus. Quem se diz cristão e não tem esse desejo, algo errado na sua vida. Porque aquele que nasceu de novo não tem nenhum prazer no pecado. Inclusive, essa é uma clara evidência de que a pessoa realmente se converteu e aceitou a Jesus no seu coração. No capítulo 2 de João, de 1 João, versículo 6, ele apresenta esse mesmo princípio da seguinte maneira: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Em outras palavras, se realmente agora somos filhos de Deus, se nos dizemos cristãos de verdade, temos de ser semelhantes a Cristo. Esse é o grande propósito de Deus para nós. Devemos andar nesse mundo assim como ele andou. Devemos seguir o exemplo de vida que ele nos deixou. Então, irmãos, vamos considerar alguns desses exemplos. São exemplos que somos chamados a seguir. Primeiro exemplo, somos chamados a amar como Jesus amou. É a base de tudo. Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Temos de ser semelhantes a Cristo em seu amor. Irmãos, o amor de Cristo foi sincero, não foi só de boca, não. E observe que o texto se divide em 2 partes. A primeira fala de andarmos em amor. Andarmos em amor. É um mandamento no sentido de que toda a nossa conduta, todo o nosso procedimento, todas as nossas ações sejam caracterizadas pelo amor.
Como diz Paulo aos Coríntios, tudo que fizermos, se não for caracterizado pelo amor, de nada serve. Não tem valor algum. Na segunda parte do versículo, Paulo fala sobre a maneira como devemos amar. A maneira como devemos amar para que possamos amar como Jesus. O que ele diz? Que Jesus se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou a si mesmo por nós. Então aqui Paulo nos exorta a amarmos com o mesmo amor de Cristo demonstrado na cruz. Porque foi na cruz que ele se entregou por nós. É o amor que se doa, amor altruísta. O que Paulo faz é apenas, em outras palavras, repetir o mandamento que Jesus já havia dado aos seus discípulos. Lá em João capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Irmãos, amar como Jesus amou significa amar de maneira sacrificial, profunda e incondicional, a colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Não é fácil. Não é fácil porque o ser humano é egoísta por natureza. Pensamos primeiro em nós e nos nossos. Eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil é um ditado que diz assim: Mateus, primeiro os meus. Mateus, primeiro os meus. Essa é a natureza humana. Mas não foi assim com Jesus. Ele se entregou por nós, colocou-nos em primeiro lugar. A Bíblia diz que também, então, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o padrão bíblico, irmãos. É o que Deus espera de nós. Vai na contramão daquilo que nós muitas vezes praticamos, né? Devemos dar a vida pelos irmãos. Ah, pastor, então tem que morrer na cruz pela Lina? Não. Jesus já morreu. E até porque eu também tenho pecado, não posso morrer pelos pecados dela. Então não significa que devo morrer na cruz pelo meu irmão. Mas dar a vida aqui pode significar dar tempo, dar atenção, dar importância, dar valor, dar ajuda em alguma necessidade. Por que Jesus chamou esse mandamento de um novo mandamento? Porque ele elevou o padrão do amor. Antes a lei dizia: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: não, eu vou elevar isso aí. Amem como eu vos amei. Porque o amor de Jesus é perfeito. E é esse amor que se doa. Ele nos chama a amar, não apenas como nos amamos, mas como Ele nos amou, porque é um nível de amor muito mais profundo. Em segundo lugar, irmãos, somos chamados a seguir o exemplo de humildade de Jesus. O Senhor Jesus nos deu um supremo exemplo de humildade
ao descer dos céus para a terra, imagine, deixou a sua glória, que nós nem imaginamos o que é isso, né? Para vir a esse mundo. Por isso Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para andarmos neste mundo como Cristo andou, precisamos ser semelhantes a Ele no que diz respeito à sua admirável humildade. Ah, irmãos, como eu conheço gente orgulhosa. Como eu conheço. Eu não condeno não, sabe? Porque eu também já fui. Diz Paulo que mesmo a existir em forma de Deus, pois Jesus é Deus, não teve por usurpação, não ficou agarrado ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele não disse como às vezes dizemos, quero fazer valer o meu direito. Quero fazer valer o meu direito, eu tenho direito a isso, direito àquilo, eu sou. Ele se auto-humilhou a tomar forma de homem. E mais que isso, tornou-se servo de todos. Pois conforme ele mesmo declarou, não veio ao mundo para servir, ou melhor, para ser servido, mas para servir. Não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Então, se vamos andar como Cristo andou, devemos seguir o seu exemplo de humildade. O próprio Jesus disse que devemos aprender com Ele. Preste atenção, irmãos. Se Jesus diz que devemos aprender com Ele, é porque não sabemos. Se eu tenho que aprender algo, é porque eu não sei. E Ele diz que devemos aprender com Ele a sermos mansos e humildes de coração. Temos que aprender. E o padrão é Ele. Até porque, irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Aquela pessoa de nariz em pé, Deus resiste, mas dá graça aos humildes. Em terceiro lugar, somos chamados a ser semelhantes a Cristo em sua prontidão em servir. Em sua prontidão em servir. Eu quero chamar a atenção dos irmãos ao cenáculo, lugar onde Jesus passou sua última noite com os discípulos, onde ali estabeleceu a ceia do Senhor. Conforme lemos no capítulo 13 do Evangelho de João, diz assim no versículo 4, tirou o manto e tomando uma toalha cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E ao terminar de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou ao seu lugar e disse-lhes o seguinte: ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Observem o que Jesus disse: porque como eu vos fiz, façais vós também. Sigam o meu exemplo de serviço.
Há grupos religiosos e igrejas que interpretam literalmente esse texto e fazem a cerimônia do lava-pés, né? Ou na ceia do Senhor, ou na quinta-feira chamada Santa. Mas, irmãos, precisamos entender o princípio espiritual que está por trás desta cena. Na cultura de Jesus, lavar os pés dos visitantes era a função do servo da casa. Do servo da casa. A pessoa, depois de uma longa viagem, numa estrada de terra, com sandálias, alpargatas, o pé ficava cheio de pó. Então, quando chegava naquela casa, tinha lá uma bacia, uma toalha, e o servo lavava os pés do visitante, do viajante. O que Jesus deseja ensinar-nos é que tenhamos esse espírito de servo. Não é humilhação. Que estejamos dispostos a servir assim como Ele, que veio a este mundo para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E devemos servir com dedicação, não é de qualquer maneira, com excelência, da melhor maneira possível, conforme diz Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, nunca lhes falte o zelo, nunca. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Irmãos, o nosso serviço aqui na igreja não é ao pastor Ricardo, não é ao irmão Diácono Mor, Daniel Tito. O nosso serviço é ao Senhor. Por isso Paulo diz, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Em quarto lugar, irmãos, nós somos chamados a ser semelhantes a Cristo em sua missão. Em João 17, Jesus está a orar pelos crentes. É conhecida como a oração sacerdotal, que ele ora pelos discípulos do presente, mas também dos futuros. Porque ele diz, não peço somente por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. Então orou por nós. E a referir-se a nós, os que cremos, Jesus disse ao Pai no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mais tarde, quando apareceu aos seus discípulos, após ter ressuscitado, Jesus lhes disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Em outras palavras, o que Jesus está a dizer aqui é que a nossa missão no mundo deve ser semelhante à sua própria missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Com a mesma missão. Agora, em que aspecto a nossa missão no mundo deve ser semelhante à missão do próprio Cristo? Em que aspecto? A palavra-chave desse texto é envio ao mundo. Envio ao mundo. Do mesmo modo como Cristo entrou em nosso mundo, também devemos entrar no mundo das pessoas. O que significa isso? Entrar no mundo das pessoas. O arcebispo anglicano Arthur Michael Hansey, em um dos seus livros, ele explica isso com muita propriedade. Ele fala assim, somente à medida que sairmos e nos colocarmos com compaixão amorosa do lado de dentro das dúvidas do duvidoso, das indagações do indagador
e da solidão do que se perdeu no caminho, é que poderemos afirmar e recomendar a fé que professamos. Sabe o que é isso, irmãos? Empatia. Empatia, colocar-me no lugar do outro, entrar no mundo do outro. Jesus entrou no mundo das pessoas, dos aflitos, dos necessitados, dos carentes de amor e de atenção. Ele foi empático com as pessoas que sofriam pelos mais diversos motivos. Teve compaixão da viúva de Naim, quando ela foi enterrar o seu único filho. Chorou ao ver o sofrimento de Marta e Maria pela morte do seu irmão Lázaro. Mostrou preocupação com uma multidão que não tinha o que comer. Tocou com mão de misericórdia e graça um leproso para curá-lo, quando a lei cerimonial dos judeus proibia que um leproso fosse tocado, mas ele tocou. É exatamente isso que significa entrar no mundo do outro. Temos de ser semelhantes a Cristo em sua missão. Irmãos, estas são as 4 principais formas de sermos conformes à imagem de Cristo, semelhantes a Ele, de andarmos nesse mundo como Ele andou. Devemos ser semelhantes a Cristo em seu amor. Devemos ser semelhantes a Cristo em sua humildade. Devemos ser semelhantes a Cristo em seu espírito de servo. Devemos ser semelhantes a Cristo em sua missão. Andar como Cristo andou é uma clara evidência de que a pessoa realmente agora é um filho de Deus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Nesse dia o veremos face a face e seremos transformados para finalmente sermos tal como Ele é. E seremos levados ao céu, onde viveremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa gloriosa e viva esperança. Então João afirma que todo que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sermos cada vez mais como Jesus é o estilo de vida que devemos buscar. E é a evidência de que realmente fomos feitos filhos de Deus. Mas é possível isso? Será isso alcançável por nós? Por nossas próprias forças? É evidente que não. Não. Mas Deus nos deu o seu Santo Espírito para habitar em nós e nos transformar de dentro para fora. William Temple, teólogo britânico que viveu no século passado, começava a ilustrar este ponto a falar sobre Shakespeare. Ele dizia o seguinte: não adianta me darem uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me mandarem escrever algo semelhante. Shakespeare era capaz, eu não. Também não adianta me mostrarem uma vida como a de Jesus e me mandarem viver de igual modo. Jesus era capaz, eu não. Porém, se o gênio de Shakespeare pudesse entrar e viver em mim, então eu seria capaz de escrever peças como as dele. E se o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, puder entrar e habitar em mim, então eu serei capaz de viver uma vida como a de Jesus. Se tu verdadeiramente és um filho de Deus, se realmente já aceitaste a Cristo como teu Senhor e Salvador, a boa notícia é que o Espírito Santo habita em ti.
Jesus disse: estará em vós para sempre. Então, se te submetes ao Espírito Santo e permites que Ele assuma o controle total da tua vida, no poder do Espírito Santo, serás transformado de glória em glória para seres cada vez mais semelhante a Cristo. Ah, porque isso não está a acontecer comigo? Deixa o Espírito Santo controlar a tua vida, teus pensamentos, teus sentimentos, tua vontade, tuas ações. Essa obra de transformação é do Espírito Santo. Tua parte é crer, ser sensível ao Espírito e submisso ao agir do Espírito Santo. Então vou concluir essa mensagem a pedir que reflitas na seguinte pergunta que deves fazer a ti mesmo. No dia de hoje, em qual área da minha vida preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Jesus? No dia de hoje, em que área da minha vida preciso rogar pela ação do Espírito Santo para que eu me torne mais semelhante a Jesus? Reflita sobre isso. Amém?